E aí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui com o Matheus, né? Primeiro vou pedir, Matheus, se apresenta aí, por favor. Oi, boa tarde a todo mundo, sou o Matheus, eu moro na Espanha, em Barcelona, e vim aqui no Brasil a passeio a visitar minha família e ter uma conversa com o Rubens. Então vamos lá, eu aproveitei a visita aqui do Matheus na minha casa hoje, né? E fazer esse vídeo aqui, tá? Então, Matheus, é o seguinte, eu estive lá no sul, já faz algum tempo, e aí eu estava lá no sul e tem um rapaz lá, esse rapaz lá no sul, ele era um rapaz problemático, ele estava na casa lá da pessoa, ele estava se recuperando, parari parará, estava assim, ele estava num baixo astral, né? E eu comecei a trocar ideia com ele, né? Aí de repente ele chegou para mim e ele estava desanimado com a vida, né? Ele era um cara que estava assim acumulando só coisa errada, só fracassos, né? E aí vai daqui, vai dali, ele perguntou para mim assim, né? Não, que o mundo era uma droga, isso, aquilo, né? Reclamando da vida pra caramba. Aí a certa altura ele falou assim para mim assim, então você explica para mim, porque uns têm muito e outros têm tão pouco. E eu vou até responder para você, né? O que eu falei para ele, eu vou tentar, né? Mas eu acho que você nunca pensou no assunto, né, meu? Porque uns têm muito e outros têm pouco, né? Mas o que você acha? Por que uns têm muito e outros têm pouco? Aqui, você pega aqui, você bate uma fotografia do momento aqui no Brasil, na Espanha, qualquer lugar que você teve. Você vai ver gente muito bem de vida, nós estamos falando em termos financeiros, termos materiais, né? Então você vai ver uns muito bem, outros mais ou menos, outros remediados, outros, né, outros lá na lona, outros morando na rua, né? Pra mim tudo começa pelas oportunidades, entendeu? Tem até um vídeo que é muito explicativo, que é de um professor nos Estados Unidos, ele dá aula da faculdade e ele é professor de educação física, por assim dizer. Então o cara ele coloca um exemplo que todo mundo começa numa linha, né? Entendeu? E essa linha aqui é a linha do começo, é o começo da corrida. Aí o professor vai fazendo diferentes perguntas para os alunos e cada vez que você responder com sim, você dá um passo à frente, entendeu? Então, por exemplo, ele pergunta para o pessoal, quem daqui a mãe e o pai paga a conta de celular, por exemplo, dá um passo à frente. Quem daqui, por exemplo, vem à escola com um carro, dá um passo à frente. Quem daqui não precisa depois da faculdade trabalhar para poder pagar suas contas, dá um passo à frente. Quando ele termina de perguntar, tem muita gente que está lá na frente. Tem muita gente que está lá na frente, entendeu? Certo. Então, o que acontece? As pessoas que ficaram atrás, quer dizer que elas não tiveram a mesma oportunidade. Não tiveram a mesma oportunidade de poder, talvez, por exemplo, depois da escola, fazer um inglês ou fazer um outro idioma, algo que pudesse potencializar ela no futuro para ela poder ser uma pessoa mais lucrativa na sociedade, entendeu? Tá, eu vou te falar, Matheus, eu vou te falar que essa explicação, ela pode ter uma parcela aí que justifica, mas eu não acredito que seja assim a resposta principal, tá? Eu acredito o seguinte, eu vou te explicar. Para começar, a nossa sociedade, ao contrário de algumas sociedades antigas, né? A nossa sociedade ela tem uma mobilidade social. Então o que acontece? Você hoje está olhando aquele cara lá em cima, mas se você olhar 30, 40 anos atrás, 50, há vários caras que estavam lá em cima e caíram. Então você pega, por exemplo, a família Matarazzo. A família Matarazzo, ela dominava a industrialização brasileira, ela era riquíssima, e hoje nem se ouve falar da família Matarazzo. Eles estão aí, classe média alta, mas eles não são nem um décimo do que já foram, a importância e tudo mais, né? E você pega alguns emergentes, eles não tinham nada e daqui a pouco eles estão lá em cima. Então, qual a característica de uma sociedade como a nossa? Ela não ser engessada, ela tem uma mobilidade social. Então, começa por aí. A pessoa, de repente, ela nasce num berço rico, mas depende do que ela fizer, ela chutar, ela esbanjar e tal, daqui a pouco, ou o negócio da família dela ficar obsoleto, daqui a pouco ela está lá embaixo. Em compensação, você pega uma outra família que começou lá de baixo, você pega o Luciano Hang, que começou lá de baixo, está lá em cima,
a da Magazine Luiza, né? Esqueci o nome dela agora, também está lá em cima, né? E você pega o cara da JBS, aí mais com a ajuda do governo, mas está lá em cima. Então você pega vários outros que galgaram. A Magazine Luiza estava também prestes a quebrar também. Mas já teve lá em cima. Aquilo que eu te falei, tem uma mobilidade. Então não há uma garantia que você ficar lá em cima e também você não está condenado a ficar lá embaixo. Há uma mobilidade para cima e para baixo, tá? E é muito comum você ouvir assim, que nesse seu professor falou, que de repente é oportunidade, né? E eu vou te falar o seguinte, para explicar o porquê um está lá em cima e outro lá embaixo, eu acho que a explicação ela vai além disso. Vamos fazer um experimento aqui, um experimento assim de cabeça, tá? Vamos supor assim, nós pegamos uma ilha deserta, aí nessa ilha deserta nós vamos lá, nós dividimos a ilha em 100 ranchinhos, né? 100 ranchinhos, tá? Cada um com a sua casinha, parari, parará. Nós pegamos lá o lugar que tem para fazer um porto e tal. Nós pegamos e dividimos ali com 5 coisas com barco de pesca para 10 pescadores e tal, né? E nós pegamos, vamos fazer esse experimento mental. Nós pegamos e colocamos, selecionamos, colocamos lá nesses ranchinhos, são 100 casais, tá? E colocamos também ali 10 pescadores também, né? Colocamos 10 pescadores, aí os pescadores cada um com um barco igualzinho, com os apetrechos de pesca igualzinho, com uma casa, uma moradia igualzinha, a mesma coisa no rancho. O cara vai começar com as sementes, com aqueles animais domésticos ali, uma quantidade para cada um, todo mundo teve a mesma saída, tá? E aí todo mundo teve a mesma oportunidade, você concorda comigo? Sim. Não, concorda comigo? Sim. Aí eu te falo, aí você deixa os caras isolados lá, tá? Aí você volta depois de 10 anos. O que aconteceu? Todo mundo saiu exatamente da mesma linha, ao contrário do que falou o seu professor. Passado 10 anos, já está tudo diferente. Com certeza. Por quê? O que acontece? Você vai ver um cara lá, ele pegou de repente o ranchinho dele. Tem ser humano que vai ser mais proativo. Não, é que acontece. O ranchinho dele cresceu, prosperou, o outro do lado era preguiçoso, ele comprou do lado, você entendeu? Ele ampliou, daqui a pouco o outro está sendo empregado dele, você entendeu? E assim também é a mesma coisa com os caras da pesca e tal. Então, de repente, o que acontece? É aquele negócio de igualdade. Igualdade. Mas a igualdade não explica a desigualdade. Porque você faz um experimento desse, tá? E a hora que dá a saída tudo igual, passado um tempo, né? Pela própria natureza humana, tudo fica desigual. Por que tudo fica desigual? Eu fiz alguns vídeos sobre a vida e tal, é porque é aquilo que move as pessoas durante a vida. As pessoas durante a vida, elas têm aspirações diferentes, sonhos diferentes, elas têm vontades diferentes, e até o que a pessoa almeja, o que a pessoa quer ao longo do tempo, vai mudando. Sim. Então, por exemplo, um garoto, adolescente, ele tem umas aspirações e tal. Quando o cara tem 25 anos ou 30 anos é uma coisa, 40, 50, então até as aspirações, a vontade, tudo vai mudando ao longo do tempo. Você vê a complexidade do negócio. Sim. Entendeu? Então, nós demos um início para todo mundo igual nessa ilha, né? Passado algum tempo, já está tudo desigual. Você entendeu? Uns prosperaram, os outros regrediram, uns estão vivendo de ajuda. Você entendeu? E isso aí é o que acontece também no macro, na sociedade como um todo. Você entendeu? Sim. Aí vamos para a segunda parte. Aí você fala assim, que o pessoal também coloca isso na equação. Você não colocou, mas coloca. Que nem esse cara da escola aí, tem uns pais que têm mais condições financeiras, né? E tem outros que tal. Então vamos pensar, então isso se trata de quê? De um legado. O que é legado? É alguma coisa que você deixa para os seus filhos. É isso. Tá? Quando a gente fala de legado, a gente pode falar no legado que você deixa de valores, no legado que você deixa acadêmico, que você deixa ele com um certo nível de instrução, você deixa ele apto a uma determinada profissão, e também tem um legado financeiro, que você deixa uma grana. Tá? Então tudo isso é legado. Tá? Então o que acontece? Vamos voltar para esse exemplo da ilha aí. Tá? Nesse exemplo da ilha lá tinha 2 casais que eram 2 irmãos gêmeos, cada um casado com uma mulher diferente.
Uma das mulheres do irmão era uma mulher que era muito preocupada com seus filhos, tá? E o que acontecia? Ela queria sempre o melhor para o filho e ela era uma pessoa que ela gostava muito de progredir, ela visava muito o progresso, então ela trabalhava até mais tarde, ela se sacrificava muito, e com isso o irmão que era casado com ela, desse casal esses dois irmãos gêmeos, né? Sim. Esse irmão gêmeo aí, ele acompanhava a vibe da mulher e tal, e ele também trabalhou e se esforçou, e eles progrediram, né? E eles acumularam riqueza, eles acumularam uma coisa, acumularam outra, foram acumulando ao longo de 20, 30 anos. Tá? Já o outro irmão gêmeo era casado com uma mulher que era o seguinte, para hoje tá bom, amanhã nós pensa, meu. Então ela queria viver só o dia, vamos olhar o mar, meu, vamos curtir aqui, vamos relaxar. Ela tinha uma outra visão de como viver o mundo. Outra meta de vida. Outro meio de vida tal. E por conta disso, eles fizeram o suficiente para sobreviver, eles criaram seus filhos com o suficiente, mas eles não geraram riqueza, não criaram riqueza, não acumularam riqueza para deixar para os filhos. Sim. Tá? Aí muitas pessoas falam, não, porque herança é injusto. Aí eu vou te perguntar, é injusto depois que esse rapaz, esse gêmeo, que a vida toda trabalhou, tá? Ele acumulou riqueza, ele pensando em deixar um futuro melhor para os seus filhos, ele fazer com que o começo dos seus filhos fosse mais fácil, tá? É justo tirar toda essa riqueza dele e fazer os filhos deles começar da estaca zero, assim como o irmão dele fez, não deixou nada? Seria justo pegar esse cara que ele pensou, ele falou, vou trabalhar em prol dos meus filhos, eu vou juntar, eu vou economizar aqui, não vou gastar. Aí ele conseguiu juntar com muito sacrifício, ele sucedeu e deixou alguma coisa, ele deixou um legado financeiro para deixar para os filhos começarem a vida dele de uma maneira mais fácil. Já o outro irmão, como ele viveu o dia a dia, ele não acumulou nada. Aí o que acontece? Aí vem um cara e fala assim, não, riqueza é uma coisa que, vamos dizer assim, é uma coisa errada porque você está dando uma vantagem para um que está tirando o outro. Mas eu te pergunto, então nós vamos estimular que aquele cara que produziu mais, que se esforçou, não faça nada, que ele seja um relapso, e que ele não deixe nada para o seu filho, então tudo que ele acumulou, ele é proibido de deixar para o seu filho? Você acha que isso é correto? Não acho que seja correto, mas também não acho que seja uma coisa também tão simples. Então explica para mim. Através do meu pensamento, através de a gente vive num mundo muito capitalista, entendeu? Tá. E no mundo muito capitalista, o que acontece? As grandes empresas, grandes corporações, elas sempre tiram vantagem de tudo, né? Realmente ela tira vantagem de tudo. Por exemplo, vou te pôr um exemplo do empresário bem rico na Espanha, Mancio Ortega. Tá. Entendeu? Esse homem, ele é dono da Inditex, da Zara, Bresca, Zara tem até aqui no Brasil, entendeu? Então, qual é a questão? Ele vai a países pobres, entendeu? Como China, Índia, etc. Ele pega mão de obra barata. Paga mão de obra barata, entendeu? Tá. Então, ele é muito inteligente nessa parte porque é o que o capitalismo faz. O capitalismo paga barato para depois tirar mais. Mas eu não estou entendendo isso na parte da herança. Estou perguntando se é justo ter herança ou não. Aonde você quer chegar? Então. Não, aí, é isso que eu quero chegar aí, entendeu? Então, esse homem, ele vai deixar para os netos dele, para os filhos dele, entendeu? Uma herança muito grande, certo? Mas... voltamos a um negócio de condições iguais, entendeu? Depois esse pessoal dele não vai ter a mesma condição que, tipo, essa criança que está fazendo a roupa, entendeu? Porque quando você não escolhe a família onde você nasce. Então vamos lá, vou seguir esse raciocínio, deixa eu te interromper um pouquinho. Então é o seguinte, então se o cara, pelo que eu estou entendendo, se o cara tiver um sucesso financeiro até certo ponto, tá? Até um certo ponto ele tiver um sucesso financeiro, é justo ele deixar esse patrimônio para os seus filhos. Mas se ele tem um sucesso financeiro muito alto, vamos penalizar ele e vamos tirar isso? Não é o que eu quis dizer. Não é o que eu quis dizer. Não, mas é o que você está induzindo a dizer. O que acaba se deduzindo disso, né? Sim, o que eu quis dizer é que cada caso é um caso. Entendeu? Não dá pra gente englobar tudo, certo? É isso que eu quis dizer, entendeu? Vai ter gente que vai conquistar uma fortuna de uma forma legal, entendeu? E vai ter gente que vai conquistar uma mas fortuna... aí não está o problema. Assim, o meu ponto é realmente herança. Então, isso é um problema, vamos dizer assim. A pessoa, por exemplo,
O pessoal fala muito em taxar grandes fortunas, né? Isso é um dogma da esquerda lá, tá? Então é o seguinte, então o cara começou pequenininho, o cara cresceu, então se o cara for um cara honesto e ele cresceu dentro das regras, ele foi recolhendo imposto durante todo o crescimento dele. E se ele cresceu, é porque ele fez algo de bom, ele prestou um serviço ou ele produziu algum produto com preço competitivo para o mercado, que quem ganhou foi o consumidor. Ele fez uma coisa de custo-benefício muito atrativo, que com isso teve aceitação e o negócio dele cresceu. Então ele é um empreendedor de sucesso por conta dele ser um cara eficiente no ramo que ele atingiu. Aí esse cara acumulou, beleza. Aí quando ele chegou lá em cima, que ele acumulou bastante patrimônio, você teve sucesso, nós vamos te ferrar, agora nós vamos taxar porque você acumulou muito dinheiro. Mas taxar grandes fortunas funciona realmente. Isso daí é países. Funciona onde? Em países que tem o bem-estar bem alto. Por exemplo, Suécia, Suíça, Bélgica. Não, eu vou contra a sua ideia. Por exemplo, a França, ela conseguiu taxar grandes fortunas. Ela conseguiu passar a lei e taxou. Qual foi o resultado prático disso? Do dia para a noite, os grandes empreendedores, os grandes capitalistas, eles escorregaram da coisa, pegaram nacionalidade russa, saíram, tá? E o que acontece? O que gera riqueza é o investimento privado, não o investimento público, é o investimento de o cara abrir uma fábrica, o cara ampliar a produção, isso que gera riqueza, tá? Isso, o cara só vai gerar riqueza, se ele tiver dinheiro. Vamos pegar aqui no Brasil o Luciano Hang, que começou lá de baixo. Ele tá abrindo assim não sei quantas lojas, é uma loja tipo Magazine por ano, tá? Esse cara, ele é um cara que ele viaja o Brasil todo fazendo as lojas, empreendendo, isso, aquilo. Ele é um cara que, se você pensar bem, há 10, 15 anos atrás, ele já tinha dinheiro suficiente para ele ficar parado e não fazer nada, tá? Mas o que acontece? Está no sangue dele ser empreendedor. E ele tem essa vontade de crescer, de gerar emprego. Ele tem. Então, esse grupo seleto de empresários que, de repente, eles se sacrificam. O Luciano Hang, o Antônio Emílio de Moraes, por exemplo, ele trabalhava 14 horas por dia. O Antônio Emílio de Moraes, ele foi tirar as primeiras férias dele quando ele já tinha por volta de quase 70 anos. Tá? Sem a menor necessidade. Então, o que acontece? Então, esse pessoal, ele é muito dedicado ao seu negócio, ele gera, o que acontece? Ele gera emprego, ele gera imposto, ele gera produtos que são aceitos no mercado. Então, esses caras na sociedade têm que ser premiados, eles não têm que ser penalizados porque eles tiveram sucesso. Isso aí vai uma mentalidade, isso vai uma mentalidade assim, meio da inveja, de tacanho. Esse cara tá muito rico, ele ganhou muito dinheiro, vamos taxar ele, vamos ferrar ele, porque ele é um cara muito rico. Você entendeu? Isso aí dá aquele ponto de estar raivoso, porque o cara foi bem sucedido ou não foi. Eu vou te colocar outro ponto. O que acontece? Você você não viveu isso, mas até fim dos anos 90, a Kodak tinha duas firmas mundiais que governavam os filmes fotográficos, revelação, era a Fuji e a Kodak, no Japão, tá? Então esses caras, os donos dela, toda empresa, elas, o que acontece? Elas eram empresas assim muito, que geravam assim muito lucro, tá? Aí o que aconteceu? Veio a digitalização, tá? Porque as fotos são analógicas, né? Que tira a fotografia, que imprime a luz direta, não é uma coisa digital, é analógico, tá? Então veio a tecnologia, veio a nova tecnologia de câmeras digitais, depois impressoras, pararam. O que aconteceu com a Kodak e com a Fuji? E praticamente sumiram, quebraram. Então, de repente, aquilo que eu te falei de mobilidade. Então, de repente, o que está lá em cima não garante nada. É que nem esse cara dono da Zara e de lá, tá? Nada garante que daqui uma geração, os filhos dele, se eles não tiverem... Está cheio de casos. O que acontece? O pai é muito rico, tinha um ditado assim, era avô rico, pai nobre e filho pobre. O que acontecia? O avô ganhava muito dinheiro em qualquer empreendimento.
Na época que tinha nobreza, esse negócio todo. Desfruta e o outro Aí ele pegava, o que acontece? Como ele ganhou muito dinheiro, ele se encostava junto à monarquia, ele comprava título de nobreza, duque, barão, tal. Aí virava, os filhos deles eram nobres, era o duque de tal, o barão de tal. Aí esses barão, como eles não ganharam dinheiro, eles ficaram tranquilos ali, não ganharam dinheiro, eles não sabem quanto custa, eles viveram no Fausto, assim, esbanjando, tá? O que eles deixaram para o filho? Pobreza. Então tudo, aquele negócio, aquela visão, tudo, ele tem uma fluidez. Não tem, a nossa sociedade é bom que ela é móvel. Então você pega o Elon Musk, né, o cara mais rico do mundo, ele saiu lá da África do Sul, tá? Ele foi para os Estados Unidos, competente pra caramba, ele inventou o PayPal, foi a primeira coisa dele, sucesso. Arrecadou dinheiro, ele investiu numa fábrica de automóveis elétricos, a Tesla, estourou, ele foi para a Starlink, né, que é lançar satélite. Então, o que acontece com pessoas na sociedade que tem essa capacidade e são visionários, eles conseguem juntar um grupo de trabalho e ser bem sucedido e fazer a prova. O que acontece? Eles estão gerando riqueza, que nem o Elon Musk, do nada. De repente ele pegou do nada, o que acontece? Graças ao empreendimento dele, à organização dele, ao trabalho dele, ele conseguiu organizar elementos da sociedade, que são as pessoas, a fabricar um produto muito bom, muito bem aceito, e foi crescendo. Então é isso. Qual a garantia que o filho dele, de repente, ele não vai ser um bom vivan, vai andar para cima e para baixo, passando 1, 2 gerações, está lá embaixo de novo. Você entendeu? Então esse negócio de... Aonde, por exemplo, teve taxação de grande fortuna, hoje ele já era uma pessoa já que vinha de uma família com bastante dinheiro. A única coisa é que ele saiu da casa dele porque o pai dele, ele e o pai dele não se levavam muito bem, porque o pai dele não acreditava nas ideias dele. Ele tinha bastante dinheiro, assim, uma classe média alta, não tinha bastante dinheiro a nível mundial, que ele tem... Não, a nível mundial comparado hoje não, mas o pai dele é uma das pessoas mais influentes da Sudáfrica também. Nem tanto, você entendeu? Mas não era isso, e você pega... O Elon Musk é porque ele é uma pessoa muito inovadora, por exemplo, ele criou... Ele criou um prototipo de foguete, por exemplo, ele conseguiu reaproveitar, fazer... Claro, por isso que a NASA fechou um contrato tão rico com ele. Ele é o CEO mais rico do mundo. Mas então agora vamos penalizar ele, cobrar grandes impostos dele? Não, com certeza não. O que acontece? Toda a trajetória dele, ele veio recolhendo impostos que não são baratos, tá? E outra coisa que eu vou chegar, o que acontece com um cara muito rico, tipo, ele é o que mais paga imposto. Isso, ele paga mais imposto. Mas vamos lá, o Elon Musk, o Luciano Hang aqui no Brasil e tantos outros, esses caras que estão organizando a sociedade, criando produtos e serviços de qualidade e são bem-sucedidos. Ao fim e ao cabo, você entendeu? Não é porque o Elon Musk ele tem bilhões de dólares, é um dos caras mais ricos do mundo, que ele come 10 vezes por dia, você entendeu? Que ele usa 10 pares de sapato ao mesmo tempo. Ao fim e ao cabo, ele até leva uma vida muito modesta. Eu vi a vida do cara da Microsoft, o Bill Gates, você entendeu? Uma vida bem melhor do que o Elon Musk. Você entendeu? Ele tem uma casa tal confortável, mas é um cara que vive simples, pede comida pelo telefone, o iFood... Você entendeu? Não faz grandes coisas. Então, ao fim e ao cabo, não é porque o cara tem bilhões e bilhões que o cara é o puta extravagante. Não. Geralmente, esse pessoal que tem dinheiro e sobra muito dinheiro, o que eles fazem com esse dinheiro que está sobrando? Esse dinheiro está sobrando, eu vou abrir mais uma coisa, vou investir em tal coisa. Aí começa a gerar mais... para a sociedade, começa a gerar emprego, começa a gerar imposto, começa a produzir bens e serviços. Então, ao fim e ao cabo, esse pessoal... Ele faz isso mesmo, Elon Musk. Ao fim e ao cabo, esse pessoal, eles são uma locomotiva puxando toda a sociedade e enriquecendo todo mundo, tá? Enriquecendo todo mundo. Então, eu acho assim, uma ideia tacanha, esse cara chegou lá em cima, agora eu vou penalizar você e vou cobrar imposto sobre grande fortuna. Porra, ele já pagou imposto a vida toda sobre tudo, não vou ferrar o cara porque ele foi bem sucedido. É uma ideia que para mim não entra muito. E ao fim e ao cabo, não, agora o seu filho vai começar do zero. Porra, eu fiz tudo isso, eu sou bem sucedido, porra, me sacrifiquei, eu trabalhei aí
30 anos, 12 horas por dia, agora meu filho ter começado do zero. Quer dizer, esse negócio de impor sobre grande fortuna, de taxar a herança absurdamente, não querer que o outro comece, é aquele negócio. Vamos voltar para a ilha lá. Chegou lá 10, 20 anos depois, mudou tudo, tá? Aquele negócio que tinha começado lá atrás, tá? Aí vai chegar um político lá e falar, ó, seguinte, meu, tem muita desigualdade aqui na ilha, vamos fazer o seguinte, vamos começar tudo de novo, vai resetar. É o reset, né, que você aperta lá e zera tudo, os negocinhos. Aí beleza, então tá bom, pô, essa ilha aqui tem muita desigualdade. Aí ele pega, organiza lá e tal, começa, o excedente tira da ilha, começa de novo. Passado alguns anos, vai estar desigual de novo. Por quê? Porque o ser humano é desigual, ele tem vontade desigual, ele tem competências desiguais, habilidades desiguais. Então, o que acontece? Esse negócio de você forçar uma igualdade, goela abaixo, por conta que isso aí seria melhor, é uma coisa que, assim, um pensamento raso é legal, ok. Você fala, pô, legal, a igualdade. Por que não vai ser a favor de igualdade? Mas quando você tenta impor isso goela abaixo, não funciona. Quando você pensa... Então, voltando àquela pergunta lá, por que uns têm poucos e outros têm muito, tal? Por quê? Foi o que eu respondi com esse rapaz na época, tá? Só que eu não respondi dessa forma tão abrangente assim. Eu falei assim, ó, porque é o seguinte, se você for ver a pessoa que tem muito, ela não tem muito, ela não chegou ali e caiu de paraquedas. Tem toda uma história por trás dela de como ela chegou lá. Sim. Então, por exemplo, uma vez eu estava numa mesa e tinha pessoas lá, tudo pessoas bem-sucedidas, mas tinha uma coisa em comum. Todas aquelas pessoas que estavam lá na mesa e estavam bem-sucedidas, essa mesa que eu estava compartilhando lá, essa mesa lá, todos tiveram um começo praticamente do zero. Então, um no ramo de ferro velho, o outro era dono de motéis, ele fez uma rede de motel. Então, cada um tinha a sua história. Então, o que acontece? O cara pega a fotografia dos caras hoje, que eles estão lá em cima, mas podia ter pegado a fotografia que estavam lá embaixo. Não, claro. Você entendeu? Então, aquele negócio, se você pegar a fotografia da sociedade, esse cara está aqui em cima, mas ele tem uma história, ele está aqui em cima, começou lá embaixo, na outra geração, o pai dele deixou um pouco, ele já começou. De repente, você pega esse cara aqui, pô, esse cara está aqui embaixo. Aí tem uma fotografia e vai ver a história dele. Mas ó, o pai dele era remediado e o avô dele era rico. Você entendeu? Então também tem uma história desse cara que está aqui embaixo. O avô era rico, o pai esbanjou, hoje esse cara que está aqui é pobre. Então, ao fim e ao cabo, tem sempre uma história que justifica porque as coisas são como são, então estão porque estão dessa maneira. Você entendeu? Então, a resposta ela é mais ou menos simples, mas ela é ao mesmo tempo um pouco complexa. Ela desfaz um pouco o mito de algumas coisas. Não, a sociedade é muito desigual. O ser humano é desigual com a natureza. Aquele ditado assim, pô, o cara tem vários filhos, um é médico, o outro é comerciante, o outro é vagabundo, é bêbado, o outro é ladrão, o outro... entendeu? E de repente tiveram tudo a mesma formação ali, na mesma casa, tudo... Aí a vida vai tornando, o cara vai fazendo escolhas, né? Ele vai caminhando, vai tornando diferente. Não, sim, isso daí sim, é assim. Então acho que era basicamente isso. Você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre o porquê as pessoas estão como estão e onde estão? Não. Não? O sistema capitalista é assim, é como é, entendeu? Mas... Então, na verdade, qual outro sistema que seria melhor que o nosso, então? Não sei. Para mim, o sistema capitalista, eu também acredito nele também, entendeu? Mas... Ó, eu vou só para assim, finalizar, né? Você não deve ter pesquisado, mas é assim, ó, não seria o escopo, né? O assunto desse vídeo. Mas é o seguinte, se você fizer uma pesquisa, você procura no Google ou no YouTube, ranking de liberdade econômica, tá? Aí você vai ver, o Brasil está na posição de 190 países, está na posição 140, pouquíssima liberdade econômica, tá? Aí você vai ver os 10 primeiros, por acaso, os que têm mais liberdade econômica são os mais ricos? Não é por acaso. Tem uma relação liberdade econômica e riqueza, tá? Então quem produz riqueza é a sociedade. O que a sociedade precisa para produzir riqueza? Ela precisa de duas coisas. Ela precisa de liberdade econômica, ela não pode ter um Estado que sufoque ela cagando regras, muita regulamentação, engessando, muita burocracia, a pessoa não pode fazer nada. E tem que ser um Estado
que ele seja enxuto e por ele ser enxuto, ele não taxa muito a iniciativa privada, porque quem produz riqueza é a iniciativa privada. O Estado vai lá, ele tira uma parte da riqueza produzida pela iniciativa privada e ele administra aquela riqueza dando subsídio, dando umas migalhinhas ali, né, você entendeu? Para aquela população, pô, você é um coitadinho, vou te dar uma migalhinha. Então, essa é a função do governo. E se o governo é muito grande, ele taxa muito, aquela população não sobra dinheiro para ela poder investir, para criar riqueza. Então, ela fica sempre patinando. Eu acho que é o caso do nosso Brasil. Ele tem uma taxação excessiva, 40% do PIB. Então, o que acontece com a grande maioria da população? Ela está sempre no limite, ou está no zero ou está devendo, pagando boleto. Por quê? Porque ela é muito taxada, 40% do PIB é imposto. Direto ou indiretamente você está pagando 40% de imposto, é muito alto. Então, assim, 40% de 12 são quase 5 meses por ano que o brasileiro trabalha para pagar imposto. Então sobra muito pouco dinheiro para o cara sobrar alguma coisa. Pô, está sobrando uma grana, eu vou ampliar meu negócio, eu vou investir. Entendeu? Não sobra. Por quê? Porque nós estamos sendo sugados. A máquina é muito grande. Além de uma burocracia que também sufoca. Então, pô, o país para ser rico ele tem que ser um país com pouca burocracia, deixar a população trabalhar e taxar pouco. Tá bom? Então é isso aí, eu agradeço aqui ao Matheus, tá bom, Matheus? Muito obrigado. Manda um abraço para os nossos amigos ouvintes aí mundo afora, né? Um abraço para todo mundo aí. E vamos nos encontrar no próximo vídeo falando sobre pelo próximo assunto, tá bom? Cameraman, obrigado, um abraço.